participação do médico e gourmet Dr. Marcos Franck, que hoje vai falar sobre quem inventou as panelas. Bom dia, Dr. Franck. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos nossos ouvintes aí. Pois é, a gente tem tanto equipamento hoje em dia que a gente não se dá como é que... não se lembra quando isso surgiu e como foi a história. A história do ser humano, o planeta, é uma história de uns mortos de fome, né? A gente não sabia, a gente não tinha o fogo, a gente não tinha armas, a gente não sabia como amolecer alguns alimentos. Então a gente ficava catando fruta, de vez em quando pegava um bichinho menor, e nós éramos a terceira ou quarta fila dos animais mortos, né? Os grandes felinos, os leões matavam lá algum animal, comiam a sua parte, depois vinham as hienas, os urubus e depois vinha o ser humano. Essa era a nossa ordem. Aí o ser humano conseguiu descobrir e dominar o fogo. Então a gente podia assar a carne e amolecer ela, ficava mais fácil de consumir. Mas a gente não tinha ainda como dominar os grãos. Imagine assim, arroz, feijão, lentilha, sem processo de cozimento. E aonde fazer isso? E a primeira panela que alguém lá inventou foi uma casca de tartaruga. Cozinhavam uma casca de tartaruga, amoleciam aqueles grãos lá, e essa foi a nossa primeira panela que os seres humanos usavam. Estamos falando isso aí de 500 mil anos antes de Cristo. 20 mil anos antes de Cristo, muito antes dos egípcios lá, começou a se usar cerâmica. E aí a cerâmica servia para guardar os grãos e servia também para cozinhar. Nós dominávamos o fogo, botávamos o grão dentro da panela, colocávamos água e cozinhávamos. Passam mais 17 mil anos e nós passamos a dominar os metais e começam a surgir então as primeiras panelas de metais rudimentares, os primeiros caldeirões, e aquilo vai surgindo e vai aumentando. Alguém lá criou uma panela mais baixa, que nós chamamos hoje de frigideira, e assim foi. No século XV, já na Idade Média, uma casa, um castelo, tinham lá caldeirões, panela de barro, panela de ferro, um assador. No século XVII começaram a surgir as frigideiras maiores e as próprias chaleiras. E agora, no século XX, XXI, aí a gente vê panelas de alumínio, panela de barro, de cerâmica, o tamanho de panela que você quiser. E uma outra coisa que a gente tem, que as pessoas têm medo, que é a tal panela de pressão. Que é uma invenção de um francês, lá por volta de 1679, um físico francês, o Denis Papin, criou a panela de pressão. Primeiro, ele queria reduzir cozimento lá dentro do laboratório. Depois ele viu que dava para usar aquilo como um grande instrumento para dentro das casas, e depois as donas de casa, depois os cozinheiros descobriram. E aí a gente vai deixar uma receita aí depois no site, para o pessoal que está dentro de casa, chovendo, os frios chegando aí, vamos nos aquecer e comer bem, né? Então é uma receita de uma carne de panela com batata e cenoura feita na pressão. E uma carne de panela... Carne de panela com cenoura. Isso, e batata na pressão. E batata. E a carne, pode fazer sem isso e pode usar a carne, pode usar essa receita, pode usar a carne de panela para fazer um escondidinho, pode fazer a carne de panela com uma massa, pode fazer a carne de panela com um risoto, né? Pode botar a carne de panela no pastel, ou seja... Então, uma receita fácil, mais rápida pelo uso da pressão e de algo que pode ser muito utilizado aí. Podemos falar mais sobre a carne de panela na semana que vem, nos próximos dias, porque eu gosto bastante, pelo que a Rita fez. Ela também gosta. E eu acho muito interessante, tu pega umas carnes ali que elas são um preço muito mais acessível e que tu vê que elas não são para ser moles depois, né? Mas quando tu faz na carne de panela, seja na pressão ou na carne de panela, enfim... ela fica se desmanchando e é muito bom, né? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas usam não só a carne de panela no almoço, ali na refeição, mas tu vai comer em algum lugar X, os caras fazem X de carne de panela, já tem isso também, né? Coisa que um tempo atrás não existia.
Então, mas eu gostei bastante aí das dicas e a história da panela também. E a carne de panela é a chance que a gente tem de aproveitar uma carne mais barata, né? Porque o pessoal, eu vejo o pessoal reclamando do preço da carne, mas tem carnes baratas. E acho que a agulha é a melhor, se eu não tô enganado, a agulha, né? o acém, a própria maminha, o vazio. Tem um músculo da perna que lá na Itália eles chamam de ossobuco, né? Quando eu acho um ossobuco bonito no mercado e ele é barato, eu digo, isso aqui é uma festa, porque isso aqui numa panela de pressão e transformado em carne de panela é uma maravilha. E quem gosta de carne de panela, por exemplo, pega a carne de panela e coloca em cima de um risoto, uma coisa eu vou ensinar, uma dica aí que os italianos usam. Eles raspam a casca de um limão, bem raspadinho, só a parte verde, ou amarela, se for um siciliano, picam salsa bem pequenininho e picam alho bem pequenininho, alho cru. Isso se chama gremolata, e eles colocam isso por cima da carne de panela, daquele molho. Isso dá um sabor fantástico para aquela carne, para aquele molho. Então, uma dica extra aí para quem gosta de carne de panela. Mas essa carne de panela feita na pressão. E quem tem medo de usar a panela de pressão? Tem medo de demora usar mais para cozinhar. Vai demorar vai mais fazer. E vai fazer. E o que acontece? Pode usar líquido, pode usar caldo de carne, pode usar água, pode usar resto de vinho, às vezes sobra vinho, alguém não gostou de uma garrafa também estragada, coloca pro molho, ele funciona muito, muito bem. E é algo que nós perdemos. As nonas antigas lá passavam a manhã inteira num fogo lá de fogão a lenha, fazendo aquele molho, aquela comida gostosa lá, e a gente com menos tempo aí acelera esses processos, né? E dá para lembrar para o pessoal que tem medo de panela de pressão, que tem panela de pressão elétrica, super travada, moderna, também dá para fazer isso. Eu lido com panela de pressão há anos, nunca tive nenhum acidente. Tem que saber fechar ela e tudo certo. Elas são seguras desde que se saiba usar e se verifique de vez em quando as borrachas, né? Quem está nos acompanhando e mandando um abraço aqui é o Alex Wolfart, lá do Empório Gastro. Bom dia, Rita, Ricardo, bom dia, doutor. Baita programa. Hoje a carne de panela vai bem com um belo tinto encorpado, né? Tá mandando aqui grande abraço pro Alex. Lembrando, já pegando gancho, né, Alex, que começou hoje, vai até o dia 20 de julho, tem um festival de inverno do Empório Gastro com vinhos com até 50% de desconto. Então tá aí a pedida, né? E fica bom, hein? Já pega a receita do Dr. Frank, passa lá no Empório Gastro, escolhe o vinho, tá feita aí E ainda pode pegar um queijinho lá e botar por cima. O Alex tá vendendo o peixe dele aí, né? Não. Hoje ele não tá presente, mas está vendendo peixe, tá de olho. Isso aí.